Fernando Haddad respondeu sem rodeios ao apelido de taxade. Em entrevista ao UOL News, o ministro da Fazenda mandou o recado na lata para a oposição. Fico feliz em ser lembrado como o único ministro que taxou banco, bet e bilionário. Eu fico muito feliz de ser lembrado como o único ministro da Fazenda dos últimos 30 anos que taxou offshore, que taxou fundo familiar fechado, que taxou paraíso fiscal, que taxou dividendo, que taxou bet. A oposição está certa. A taxação BBB saiu do papel, com o apoio da oposição, inclusive, que acabei de aprovar no Congresso Nacional o ano passado, agora, semanas atrás, a taxação BBB que todo mundo conhece. Banco, bet, bilionário foram taxados. Então, eu assumo que essa turma que não pagava imposto, sim, voltou a pagar. Então, se a oposição quiser bater bumbo em torno disso, be my guest. Estou feliz de vocês lembrarem que eu sou o ministro da Fazenda que teve coragem de taxar o andar de cima, de cobrar condomínio de quem mora na cobertura e não pagava. É isso mesmo, é assim que eu vejo a sociedade brasileira. Quem é muito rico e não pagava imposto, agora está entendendo que vive em sociedade, que tem que colaborar com o SUS, que tem que colaborar para ter uma escola pública. Às vezes eu falo, eu gero emprego, mas o funcionário dele não tem dinheiro para pagar a escola. O salário que ele ganha não dá para pagar a escola particular. Quem tem que oferecer a escola particular para o funcionário é o Estado. Às vezes a pessoa não tem o dinheiro para pagar plano de saúde. Quem tem que fornecer um sistema único de saúde é o Estado. Então, essa questão, o Estado tem que prover os bens essenciais que não podem ser comprados pelo trabalhador e que são essenciais. Júlio. É assim que funciona uma sociedade civilizada na minha cabeça e eu não tenho nenhum problema com isso. Toda a minha formação de direito, de economia, de filosofia na vida pública é essa. Eu não tenho nenhum problema com isso. Então, podem continuar divulgando que bilionário no Brasil passou a pagar imposto. Enquanto a direita espalha pânico e fake news sobre o Pix, Haddad fez questão de resgatar a memória curta dos adversários. Quem defendeu taxar transações financeiras foi Paulo Guedes, em 2020, no governo Bolsonaro, em plena pandemia da Covid-19. Eu sempre procurei fazer política criticando ideias que eu considero equivocadas e não inventando ideias de um adversário imaginário para ganhar apoio popular. Eu penso que esse tipo de prática ela é horrorosa, porque quem defendeu taxar a transação financeira foi o Guedes, e ele tinha um secretário da Receita Federal que publicamente defendia isso, e defendia legitimamente do ponto de vista dele. Ele entendia que com a digitalização da economia, a maneira mais fácil de taxar era taxar as transações financeiras. Como acontecia na antiga CPMF, que eles queriam chamar de outro nome, mas basicamente fazer a mesma coisa. Isso, você fala, o Haddad está inventando. Tem vídeo no YouTube, vídeo, não é inteligência artificial, vídeo do YouTube, mostrando o ex-ministro da Fazenda do governo Bolsonaro defendendo essa ideia. Eu discordo. Se eu concordasse, eu teria proposto. O que eu propus foi aprovado pelo Congresso Nacional. Foi a reforma tributária sobre o consumo, criação do IVA, taxação de offshore, fundo fechado, dividendo de quem ganha mais de 1 milhão por ano e assim por diante. Então, não tenho nenhum problema de defender aquilo que eu propus e aprovei. E eu já estou no 3º ano de gestão à frente do Ministério da Fazenda. Então, ficar com esse tipo de coisa nas redes sociais é muito ruim. E aí o primeiro tem razão. Agora, veja só, é muito difícil você desmascarar uma mentira sobre o que você vai fazer. Porque, veja bem, olha o que a pessoa está dizendo. Se existe fiscalização, existirá taxação. Isso não é verdade. Você tem que fiscalizar as coisas porque a pessoa pode estar lavando dinheiro, como foi o caso da REAG, que foi liquidada pelo Banco Central. E que era ou era um fundo, ou era uma fintech, usando fintech. Então, quando a gente traz as fintechs para dentro da fiscalização da Receita Federal, é para impedir a lavagem de dinheiro. Você que está me ouvindo deve ter visto postos de gasolina ligados ao PCC
dizendo o seguinte: se pagar com o Pix é mais barato. E aí, quando você via o quanto mais barato era um valor enorme. Por que a pessoa vendia 50 centavos mais barato o litro da gasolina? Não é por causa do cartão de crédito do Pix. É porque aquele combustível estava adulterado, ou aquele combustível tinha outra fonte de procedência. Haddad também subiu o tom contra a oposição de Lula e não poupou críticas à postura submissa de Tarcísio de Freitas, que prefere bater continência a Donald Trump nos Estados Unidos do que defender os interesses do Brasil. O grande tema para o Brasil é, diante da nova geopolítica internacional, qual é a pauta de desenvolvimento que o Brasil pode ter? Eu penso que, nesse particular, o Lula é meio insubstituível, porque eu vejo os adversários dele são muito acanhadinhos, não tem uma visão do que está acontecendo no mundo. É aquela velha agenda, vender estatal e congelar salário mínimo. É isso que eu vejo, a parte desses governadores e tal. Vamos congelar o salário mínimo e vender estatal, congelar o salário mínimo e vender estatal. Né? Essa agenda não vai para frente como projeto de país. É uma visão muito pequena do Brasil, uma visão muito tacanha do Brasil. É um pessoal sem traquejo para enfrentar o desafio internacional que está colocado. Então, por isso que eu penso que nós temos que ter uma tarefa de dar uma olhada no que está acontecendo, entender, e o Lula já está fazendo isso nessa avenida que ele criou com a União Europeia. Você vê que ele não está escolhendo parceiro, ao contrário, ele está promovendo novas parcerias. Então, o Lula está muito preocupado com a questão do multilateralismo e está fazendo com que o Brasil não seja anexado, nem mentalmente, a nenhum bloco. Porque soberania, então, vai ser ponto fundamental da campanha. É que a soberania está engatada com outros temas, como a questão que eu acabei de citar. A inserção do Brasil, sim, soberania, mas é a questão do desenvolvimento. Como é que nós vamos nos inserir nessa nova ordem global? Eu penso que o Lula tem condição de dar uma resposta para isso. E eu não vejo, da parte da oposição, ninguém que consiga transcender sequer a divisa do seu próprio Estado. Já não tem projeto nacional e internacional não vou nem comentar, porque você viu o comentário de um governador dizendo: por que não entrega logo para o Trump o que ele quer e acalma o rapaz? Esse foi um comentário de um governador de Estado. Então, se nós formos comparar o Lula com esse tipo de postura, nós vamos chegar aonde? Daqui a pouco nós estamos aqui com a guarda pretoriana da Casa Branca tomando conta do país. Ao analisar o cenário político, o ministro foi cirúrgico. A economia é necessária, mas não garante eleição. Segundo Haddad, o extremismo da direita sequestrou o debate público e transformou o país refém de notícias do dia, tudo para esconder a falta de projeto real para o Brasil. Enquanto isso, o governo Lula entregou a menor taxa de desemprego, da fome e do índice de desigualdade social, além de recuar a inflação. Então, eu acredito que nós estamos toda a fase mais extremista, e nós estamos vivendo uma fase de extrema-direita no mundo, ela gera esse tipo de instabilidade emocional. As pessoas ficam mais suscetíveis à notícia do dia. E por isso que isso mantém a chama da esperança dos candidatos mais improváveis, que falam: bom, mas se o Bolsonaro foi eleito, por que eu não? Né? Todo mundo pode chegar à conclusão que, se o Bolsonaro chegou à presidência da República, qualquer cidadão está habilitado a ser imperador do Brasil. Né? E isso, em função da época que nós estamos vivendo. É uma época de extremo, de pensamento muito radical. E isso faz com que as esperanças de pessoas que até o dia anterior não eram ouvidas, passem a ser consideradas uma alternativa de organização da sociedade.